Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Vantagens: redução de ruído, redução de vibrações, maior capacidade de carga por volume, maior sincronismo pelo grau de recobrimento. Então, para o mesmo tamanho de engrenagens, um par de engrenagens de dentes retos e um par de engrenagens de dentes helicoidais, a de dentes helicoidais vai suportar muito mais carga e muito mais torque. Se você fixar o valor de uma carga de um torque, a engrenagem para a mesma carga, a engrenagem de dente helicoidal é menor que a engrenagem reta para aquela mesma carga, tá? Desvantagens: tem um maior custo de fabricação, eles transmitem esforços axiais aos mancais, então o projeto é mais elaborado e você tem uma maior temperatura pelo menor dissipação de calor. Se você olhar a figura da direita, você vai ver que se fizer um corte na engrenagem, você tem o que? O plano frontal, o módulo frontal não se normaliza. É um módulo de referência só para o cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem. O que se normaliza é o módulo normal. Então, mais para frente vocês vão ver que vai ter uma relação do módulo normal com o módulo frontal. Muito bem, olhando a figura da esquerda, se você ligar a reta AE no plano frontal, nada mais é que o passo circular, que eu chamo de PT, no plano de rotação, né? Que eu chamo de plano frontal. E a reta AE é o passo circular no plano normal. Você está vendo o plano de corte, que é o normal, tá? Que eu chamo de passo circular de PN. Então, cosseno do ângulo de hélice é igual a PN sobre PT. Você colocando em função dos ângulos, você tem o plano frontal e o plano normal, né? Na figura você vai ter que esse cosseno é tangente de φn sobre tangente de φt. Então o ângulo de pressão na direção normal é diferente do ângulo de pressão na direção frontal, devido à angularidade dos dentes. Número de dentes tomados da normal. Para se obter o fator Q, né, no critério de resistência no projeto das engrenagens de dentes helicoidais, você tem que corrigir os dentes para usar a tabela de dentes retos, porque engrenagens helicoidais não tem tabela. Então você corrige da seguinte maneira: pega o número de dentes, divide pelo cosseno ao cubo do ângulo de hélice. Você pode corrigir analiticamente ou entrar nesse gráfico, no eixo X você entra com o Z, entra no valor de beta zero das linhas inclinadas e projeta no eixo Y no valor de Zn. Grau de recobrimento. O grau de recobrimento das engrenagens de dentes helicoidais é calculado pela equação abaixo. Seria duas parcelas. O E é como se fosse engrenagem reta. E a outra parcela é calculado pelo avanço das linhas, que você tem a equação que é S sobre TS0. Você tem a equação embaixo. Então você utiliza essas equações e calcula o grau de recobrimento. Então, com uma transmissão suave, o grau de recobrimento tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, em cada volta da engrenagem, você tem que ter mais de um dente engrenado, senão você vai ter interferência entre os dentes. Análise de forças. No engrenamento helicoidal, você tem uma carga atuando no dente W. Então, essa carga W, projetando nos eixos, você vai ter três componentes. Você vai ter uma carga radial, que é o W seno de φn. Uma componente tangencial, W cosseno de φn, cosseno do ângulo de hélice. E uma componente axial, W cosseno de φn, seno do ângulo de hélice. Cálculo das forças do engrenamento. A componente tangencial é calculada duas vezes o momento torsor sobre o diâmetro primitivo da engrenagem. Componente axial é a componente tangencial vezes o tangente do ângulo de hélice, e a componente radial é PU tangente de alfa S0. O ângulo, geometricamente, o ângulo de pressão na S0 é a tangente do ângulo normal sobre o cosseno do ângulo de hélice. Se eu observar a figura da direita, como que você sabe o sentido da força axial? Você faz análise como engrenagem de dentes retos no plano frontal. Determina as forças, né? A força normal no dente, você vai ter uma força tangencial e uma força radial.
A linha de baixo, perpendicular ao dente, você tem a linha normal, na figura de baixo. Então, você sabe que você tem a força normal, está na direção NN, no plano normal. Você sabe que a força tangencial tem um sentido já definido na figura de cima. Então, se a força normal é uma componente da força tangencial, a força normal está embaixo, indo para baixo. Então, a força axial vai estar saindo da engrenagem. Dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. O dimensionamento desenvolve-se de forma análoga ao das engrenagens cilíndricas de dentes retos. Atente pelo detalhe. Se for conhecido a durabilidade das engrenagens, você pode começar o dimensionamento pelo critério de pressão e verificar pelo critério de resistência as tensões, né, atuantes no pinhão, no pé do dente do pinhão e da coroa. Se você não conhecer a durabilidade das engrenagens, você não pode começar pelo critério de pressão projeto, que você vai ter uma equação a duas incógnitas. Então, sempre que você não tem a durabilidade, sempre começa pelo critério de resistência. Aí sim, você determina o módulo pelo critério de resistência e o critério de pressão você determina a durabilidade das engrenagens. Então, as expressões são análogas às de engrenagens de dentes retos. A única coisa é que você vai ter que, no denominador, colocar um fator de correção em função do ângulo de hélice. Então, pelo critério de pressão, eu chamo isso de φP, P devido à pressão. Se você olhar a tabela abaixo, você entra com o ângulo de hélice e obtém o valor do φP. Nota-se, pessoal, que o volume da engrenagem, um exemplo, se você tiver um ângulo de hélice de 20 graus, quanto que é φP? 1,4. Então, é o seguinte, para o mesmo torque fixo, se você fixar o torque, os tamanhos das engrenagens são diferentes. Então, ou seja, a engrenagem helicoidal vai ser menor que a engrenagem de dente reto, que você vai dividir por 1,4. Se você mantiver o mesmo tamanho da engrenagem, o volume constante, o que vai acontecer? Você vai ter o torque, você vai multiplicar pelo fator φP. Então, φP 1,4, você vai ter que, por mesmo tamanho da engrenagem, o torque que a engrenagem transmite é muito maior que a engrenagem de dente reto. Dimensionamento pelo critério de resistência. A equação abaixo, força tangencial vezes fator de forma dividido pela largura da engrenagem vezes módulo normal vezes fator de carga E vezes fator de correção φR. R devido à resistência, critério de resistência, assim como no critério de pressão, eu chamo de φP, P de pressão. O módulo normal, pessoal, é obtido em função do módulo frontal, que é normalizado o módulo normal. O módulo frontal é um módulo só de referência para o cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem. Você pode deixar a equação em função de ms, obtém-se o módulo ms, depois você calcula o mn, normaliza mn e recalcula ms. Aí sim você tem os diâmetros primitivos da engrenagem e a largura do dente. Para a obtenção do fator de forma Q, como a engrenagem helicoidal não tem tabela, você tem que corrigir isso para obter a tabela, utilizar a tabela de dente reto. Como você corrige? É só dividir o número de dentes pelo cosseno ao cubo do ângulo de hélice, beta zero. E para obter o fator φR, é só você entrar na tabela abaixo com o ângulo de hélice e obter diretamente o fator φR.